Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós estamos aqui com o professor Júlio Tales, ele que é coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, para falar sobre os desafios do ensino jurídico, haja vista determinações do MEC em respeito às novas diretrizes para os cursos de direitos em todo o país. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Vamos tratar aqui sobre os desafios do ensino jurídico. Temos aqui a honra e o prazer de ter o professor Júlio Tales. O professor Júlio é graduado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e está fazendo doutorando pela Universidade Federal do Paraná. Professor Júlio Tales, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Eu agradeço a participação e a oportunidade. É um prazer voltar a esta emissora para conversar um pouco sobre as novas diretrizes do curso de Direito que foram publicadas agora em dezembro de 2018 e que trazem uma série de mudanças e isso também uma série de desafios para o ensino jurídico em todo o país. É uma satisfação imensa estar aqui com o Dr. Naseu. Nós temos um histórico de amizade porque nos formamos juntos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e muito me alegra voltar aqui e participar ao seu lado desse momento de atualização, de diálogo sobre os desafios do curso de Direito. O professor Júlio Tales também é assessor jurídico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e atua como coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Então, ele inclusive ajudou a formatar todo o curso, toda a grade curricular dessa instituição seríssima que é a Faculdade Católica, que atua aqui em Mossoró e vai poder nos ajudar com muita propriedade. Professor Júlio, a primeira pergunta, vamos iniciando aqui o nosso debate, a nossa conversa. São 1.200 cursos de direito no nosso país. Falam que juntos, somados Estados Unidos, China e Europa, nós superamos. Por que tanto curso de direito? Antes da gente falar das diretrizes, das novas, no caso, informações a respeito do curso, eu queria entender e explicar para o pessoal de casa por que tanto curso de direito no nosso país. Há demanda, professor Júlio? Isso. Sempre há esse questionamento. Há demanda para tantos profissionais, uma vez que nós temos 1.200 instituições ou cursos de direito espalhados pelo Brasil. Como o Dr. Naseu falou, se formos somar a quantidade de cursos de outros países, o Brasil ainda supera essa quantidade, com mais de 1.200, como foi citado. E a pergunta que vem é essa: a demanda, o profissional, ele tem um mercado de trabalho em que ele possa se manter, trabalhar e se autossustentar? Esse é o questionamento que sempre é feito. E mais, por que a abertura de tantos cursos? Por que tantos profissionais? Na verdade, existe uma série de explicações para isso, uma série de razões, mas o curso de Direito é um curso que traz muitas oportunidades. Você pode atuar tanto no âmbito privado quanto público. Existem muitos cargos, muitas funções públicas e privadas que podem ser desenvolvidas pelo curso de Direito, pelo profissional do Direito, seja ele enveredando pela área pública ou privada. Então, isso passou a atrair muitas pessoas diante da realidade que nós vivemos no país, e isso vai favorecendo o interesse e, consequentemente, a abertura de novos cursos. Claro que, para se abrir um curso, não deve ser feito de qualquer forma. Existe uma série de exigências colocadas pelo Ministério da Educação que devem ser cumpridas, devem ser observadas, e as instituições elas precisam estar aptas para também colocar um profissional no mercado de trabalho apto, tenha condições de se desenvolver a sua atividade e ter um bom desempenho profissional também. Professor Júlio, como existe essa explosão de cursos de direito no nosso país, infelizmente,
não foi acompanhado com a devida qualidade dos mesmos. Nós somos de uma universidade pública, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu acompanhei um pouco do setor privado, porque, no caso, a minha esposa fez numa faculdade privada. E eu percebo, professor, alguns detalhes que fazem a diferença em baixar a qualidade no tocante. Vou dar o primeiro exemplo aqui, ser bem direto. Uma sala, professor Júlio, com mais de 100 alunos. Tem condições, o senhor, além de coordenador, o senhor é professor, colocar mais de 100 alunos numa sala de aula, tem como acompanhar direitinho todos os meses? Eu falei uma realidade, isso aí em todo o país, isso acontece. Como o senhor vê essa superlotação em sala de aula? É uma temática extremamente complexa, porque quando você coloca muitas pessoas em uma sala, para um professor, esse professor ele pode ter dificuldades de desempenhar o papel da docência. Por quê? Porque você tem um tempo reservado para a sala e uma quantidade de pessoas que, por alguns motivos, podem não estar prestando atenção na aula, podem estar dispersos, podem querer fazer perguntas e, pela quantidade de pessoas, o professor também não conseguir sanar todas as dúvidas. Então, eu acredito que o ensino, seja ele na área do direito ou de qualquer área, tem que ter, a própria instituição tem que limitar a quantidade de alunos em sala de aula para que você possa desenvolver um trabalho junto aos alunos de forma mais satisfatória, de forma mais eficiente e com uma melhor qualidade. Eu imagino, doutor Naseu, um professor corrigir provas, por exemplo, de 100, de 150 alunos de uma única disciplina. Como esse professor vai transmitir o conhecimento, né, diariamente ou semanalmente, a depender do ciclo, como ele está ministrando essa disciplina, como ele vai dar esse resultado e vai também exigir dos seus alunos. Eu imagino, eu também sou professor, como o doutor Naseu falou, e corrigir 160 provas subjetivas, imagine, né, objetivas. Então, fica muito complicado. Eu acredito que o ensino, ele não há uma limitação, as normas não trazem uma limitação à quantidade de alunos máximo ou mínimo em sala de aula, mas eu acredito que isso tem que ser observado pela instituição, pelas coordenações de curso, de todos os cursos, especialmente do curso de Direito, porque nós precisamos dar a oportunidade do aluno hoje como agente ativo, nós chamamos de metodologias ativas. Então, nós temos que passar para o aluno também a responsabilidade de se manifestar em aula, de exercer seu papel de aluno de forma ativa. Como eu vou fazer isso se eu tenho uma quantidade de alunos enorme? 100, 150, 200, como a gente vê em muitas cidades, em muitas instituições por todo o país. É complicado. Uma das instituições que tem mais debatido a temática da questão da qualidade do ensino jurídico foi a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Espelhando o baixo índice de aprovação no exame da Ordem, eles jogam no MEC, afirmando que o MEC não tem critérios, que os critérios do MEC são muito flexíveis, a abertura é de qualquer maneira. O senhor que acompanhou a abertura de um curso jurídico na nossa cidade, realmente há essa flexibilização? Como o senhor vê esse tipo de crítica na abertura de novos cursos? Para se abrir um curso, para se iniciar um curso de Direito, exige uma série de requisitos, são exigências que são feitas pelo MEC, devem ser cumpridas pela instituição que está propondo o projeto daquele curso, e não é um percurso tão fácil. São muitas exigências que são feitas e os cursos e as instituições, elas precisam que o seu projeto de curso, ou projeto político, pedagógico de curso, como algumas instituições chamam, projeto político do curso, precisa estar adequado às novas diretrizes, né, do curso de Direito. Já existiam diretrizes anteriores e agora em dezembro vieram as novas diretrizes do curso. E esse acompanhamento, né, que deve ser feito pelo MEC, ele deve ser rígido. Ele deve ser rígido no momento da abertura do curso, e ele deve ser rígido também no acompanhamento do curso,
no acompanhamento de todos os cursos que são autorizados no país. A Ordem dos Advogados do Brasil, instituição extremamente importante para todo o país, ela faz esse acompanhamento porque um dos requisitos para o curso de Direito iniciar é também passar pela avaliação da OAB. Então, essa avaliação é feita pela OAB e existe esse controle também, ou esse acompanhamento que deve ser feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem, estamos conversando com o professor Júlio Tales, ele que é coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, falando sobre os desafios, sobre a adaptação dos novos cursos, na verdade, dos cursos de Direito em todo o país, haja vista determinações recentes do próprio MEC. Então, não sai daí, vamos já falar sobre essas novidades que tem nos cursos de Direito. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, hoje falando sobre os desafios do ensino jurídico em todo o país, haja vista as novas determinações do MEC. Estamos aqui com o professor Júlio Tales, ele que é coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, está nos atualizando aqui. Professor Júlio, inicialmente a gente fez um panorama, um diagnóstico dos cursos de Direito em todo o país, não apenas no nosso estado, na nossa cidade, alguns problemas, mas agora eu quero conversar com o senhor sobre essas novas diretrizes. Em que consiste, como é que os cursos podem se adaptar, quanto tempo tem, só o pessoal de casa ter alguma ideia? Por exemplo, direito digital, bioética, coisas que a gente, professor Júlio, há 15 anos atrás, a gente não tinha visto isso, 20 anos atrás, na nossa graduação. Então, nos atualize a respeito das novas diretrizes. Isso. Recentemente, agora em dezembro de 2018, foram publicadas as novas diretrizes do curso de Direito. E essas novas diretrizes trouxeram uma série de mudanças, de atualizações para o curso de Direito. Isso é levado pela própria evolução social, pelas novas tecnologias que vão surgindo no decorrer dos anos, e o curso de Direito, por meio das suas diretrizes, trouxe, na verdade, o Ministério da Educação trouxe essas atualizações, essas mudanças que são necessárias para que nós tenhamos uma adaptação do curso às novas tecnologias. O Dr. Naseu citou um exemplo, dentre vários, são várias mudanças, do direito digital ou do direito cibernético, como é chamado, e esse direito ele serve exatamente para que haja, não só para o aluno, mas para todo o contexto, o docente, a instituição e o próprio curso, uma atualização. Hoje nós vivemos numa era digital, então nada mais justo do que o aluno do curso de Direito esteja preparado para atuar na área digital. Quando eu falo em atuar, não só na sua profissão efetivamente, mas também como ele se portar diante do mercado, diante da sua profissão, porque isso envolve uma série de aspectos. Por exemplo, Naseu, como é que eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, devo me importar nas minhas redes sociais? Isso traz todo um impacto na minha visão ou na visão que as pessoas, que os meus possíveis clientes vão ter de mim. Então, o curso, ele precisou, como todos os outros, de se adaptar diante das novas realidades sociais, diante da evolução social. Então, hoje a gente fala no biodireito, nós falamos no direito digital, nós falamos no direito ambiental, nos direitos humanos cada vez mais fortes e nas soluções alternativas de conflitos. Nós podemos falar na mediação, na conciliação, na arbitragem, que são agora, diante dessa implementação das novas diretrizes, devem constar nos projetos dos cursos de Direito. Professor Júlio, essa questão de mudança de grade é muito delicada. Como se dará essa adaptação das grades curriculares de maneira menos traumática para o aluno, que muitas vezes é um curso extenso de 5 anos, tem que vir até em outros horários? Como é que vai se dar essa adaptação para que o aluno não saia prejudicado? O aluno que cursa Direito, ele tem uma série de disciplinas
que tem um eixo obrigatório e um eixo que a gente pode chamar também de optativa. Então, durante 5 ou 5 anos e meio, 6 anos, a depender da instituição, ele precisa pagar, como a gente fala, na verdade, cursar essas disciplinas, né? E essas disciplinas, elas são desenvolvidas, né, como foi falado, nesse período específico. Com essa mudança que veio agora em dezembro de 2018 pelas novas diretrizes, a própria norma, ela informa que as instituições, todas as instituições do país, têm um prazo de 2 anos para se adaptar a ela. Como é que é feita essa adaptação? Os alunos que vão ingressar na instituição, são alunos novos, eles devem já ingressar nessa grade alterada, modificada, e a diretriz também fala que os alunos que já estão na instituição, a própria instituição pode conduzi-los a essa nova realidade também. E a instituição ela tem que ter um certo cuidado, um certo tratamento, porque imagine um aluno que está se formando, 8º, 9º, 10º período. Como ele deve ver, como ele deve cursar essas novas disciplinas que são extremamente importantes para a sua formação pessoal e profissional. Então, o desafio das instituições é esse. Na verdade, incluir, trazer essas mudanças e, ao mesmo tempo, não trazer prejuízo, por exemplo, para aquele aluno que está se formando, né, que precisa dessas disciplinas, mas, ao mesmo tempo, ele tem um prazo para se formar. Ele está cursando em determinada instituição para concluir, por exemplo, em 5 anos. Se ele está no 8º, no 9º, como a instituição deve implementar, deve ofertar essas disciplinas para ele cursar, para que ele não venha a ter prejuízo. Esse é o maior desafio das instituições e elas terão, todas elas, esse prazo de 2 anos para se adaptar às novas mudanças. Professor Júlio, eu não me debrucei muito nas diretrizes, mas pelo que a gente percebe, houve uma preocupação na questão de tentar perceber a necessidade de cada região onde as faculdades estão, no caso, situadas. Nos ajuda aqui, no caso, uma região onde o agronegócio, por exemplo, é o carro-chefe. A instituição pode se adaptar àquela realidade, professor Júlio? Sim, é um dos tópicos que é trazido na nova diretriz, que a própria instituição ela pode contextualizar o seu curso pela própria sistemática local, regional. Dr. Nazeu citou um exemplo, uma região que desenvolve o agronegócio, que tenha o agronegócio como carro-chefe, por exemplo, o seu curso de Direito pode trazer uma disciplina relacionada a isso, direito agrário ou direito do agronegócio. Por exemplo, um curso que é ofertado em uma região portuária pode trazer o direito portuário e ofertar para os seus alunos. Então, a própria diretriz permite que a instituição e o curso de Direito se adequem à sua realidade local, à sua realidade regional. Isso é muito importante, porque pode ser que em determinada região tenha um direito portuário muito forte e o aluno precisa, sim, entender e contextualizar-se, inclusive juridicamente, para exercer sua profissão naquela localidade, naquela região, que tem regras próprias, que tem leis próprias para serem desenvolvidas naquela área específica, seja portuária, seja agrária, enfim. É muito importante os cursos estarem atentos a essa peculiaridade local, regional, em que o curso está inserido. Eu acredito, professor Júlio, como o senhor bem está colocando, que como existem várias faculdades de Direito, o mercado é muito amplo, eu acredito que essas pequenas diferenças vão vão realçar um currículo, vão realçar a formação, a qualificação desse profissional. Esse tipo de adaptação pode já ser, no caso, divulgado pela faculdade, no seu marketing, ou isso é vetado? Assim, estamos adaptados à nossa realidade. Isso é possível, professor? É importante, sim, que a instituição ela dê destaque a isso, em que pese as diretrizes informarem, né, trazerem um prazo de 2 anos, a instituição que se adequar de forma mais rápida, ela tem um diferencial no mercado, sem dúvidas. E isso pode ser implementado, pode já desde agora, desde dezembro, quando foram publicadas. Isso pode ser divulgado, pode sim,
Na verdade, é um diferencial da instituição quando ela já traz essas novas diretrizes, quando ela já se adaptou, porque quanto mais rápido a instituição se adapta, melhor para o aluno, melhor para o professor e melhor para a própria instituição. Isso é importante porque, em que pese ter esse prazo de 2 anos, os alunos, por exemplo, que entram na instituição hoje, eles já podem entrar na nova sistemática, na nova estrutura de disciplinas que são trazidas pela própria diretriz do curso de Direito. No caso específico de Mossoró, vocês e sua equipe já fizeram algum tipo de estudo? A gente tinha no caso, um setor terciário do petróleo muito forte, mas infelizmente decaiu. Nós temos uma proeminência da questão da fruticultura na nossa cidade. Vocês fizeram algum tipo de estudo nesse sentido, professor? Sim. É interessante, como foi falado, observar o contexto em que a instituição e o curso está inserido. Então, como o Dr. Nazeu mesmo falou, a instituição que está localizada em Mossoró tem que observar esses fatores. Petrolífero, que nós tivemos uma certa retração do mercado, mas ainda é um ponto forte da nossa região, do nosso estado e do nosso país, o agronegócio. E as instituições atentas a isso devem trazer e ofertar para o seu aluno esses diferenciais. É um diferencial, sim. É importante, sim. O aluno ele tem que estar preparado para essa realidade local, claro, levando em conta o contexto nacional e regional, mas também o contexto local do seu município, da sua comarca, da região em que provavelmente ele irá desenvolver suas atividades. Então, nós temos que nos adaptar, todas as instituições do país, e aquelas instituições que já fizeram isso, que é o nosso caso, têm um diferencial importante para oferecer à sociedade e ao aluno que nos procura. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Júlio Tales, ele que é coordenador do curso Direito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, falando sobre as novas diretrizes que todos os cursos de Direito têm que se adaptar no tocante à grade curricular em oferta do aluno. Então, não sai daí, voltamos já. Vamos já tratar sobre novos temas, novas adaptações e novidades para o aluno de Direito. Voltamos já. Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito, falando sobre as novidades, as diretrizes, as determinações recentes do MEC para as faculdades de Direito de todo o país. Tem que se adequar à grade curricular. Estamos conversando aqui com o professor Júlio Tales, ele que é coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte e nos inteirando dessas novidades. Terceiro bloco, professor Tales, vamos nos ajudar aqui ainda nessas novidades. Teve algo em relação à prática jurídica, professor Júlio? Só abrir um parênteses. Fiquei um pouquinho triste que a minha esposa terminou direito e ela, nesses 2 anos de prática jurídica, ela não fez nenhuma peça. Fez estudos, fez pareceres, apresentou em sala de aula alguma coisa, um júri ali simulado, mas eu quero saber do senhor, isso é saudável, isso é interessante, já jogando aqui para o coordenador do curso e professor Júlio Tales. É muito importante a prática jurídica, ela ser desenvolvida na instituição, ser um dos carros-chefes da instituição, porque vai conduzir aquele aluno a ter e ser um profissional qualificado. Então, a nova diretriz, ela enfatiza muito a questão da prática jurídica, a atuação do aluno enquanto profissional, né, desenvolvendo a sua atividade prática. O Dr. Nazeu citou um ponto interessante. Essa prática, como ela deve ser desenvolvida? O aluno, ele fica apenas na teoria ou ele deve ir para a prática? A prática jurídica é um dos eixos do curso de Direito. Isso é bem focado na nova diretriz agora de dezembro de 2018, que entrou em vigor recentemente. Então, os cursos de Direito, eles têm que ofertar a prática jurídica ao seu aluno e acompanhar. E essas práticas jurídicas, elas têm uma demanda.
Nós temos uma quantidade de pessoas, não só na nossa cidade, mas em toda a região, porque Mossoró é polo, várias cidades vizinhas, e existe uma demanda de pessoas carentes que procuram as práticas jurídicas para solucionar os seus problemas, os seus litígios, e essa prática deve ofertar para a sociedade exatamente um estudo, um ensino para o seu aluno de qualidade e um serviço para a população também de qualidade. O aluno ele tem que aprender na prática jurídica e pôr, o próprio nome já diz, em prática, o que ele viu ao longo da faculdade. E como ele vai colocar isso? Através das peças processuais, ajuizamento de ações. Então é interessante que a instituição tenha, por exemplo, um programa, um sistema, um processo judicial eletrônico, para que ela treine o aluno e o aluno fique apto a utilizar o PJE. Hoje, a realidade local, os processos judiciais, eles são eletrônicos, em sua grande parte. São processos judiciais eletrônicos. Nós temos os sistemas PJE. Então, como o aluno, por exemplo, recém-formado, se ele não tiver visto, pelo menos como o PJE, que é uma ferramenta dos tribunais, como o PJE deve ser implementado, como eu ajuizo uma ação. Imagine, Tonazeu, que a gente se forma e a gente chega no mercado, muitas vezes, quando é profissional, quando já é profissional, não tem o apoio, não tem auxílio. Se a gente não tiver visto a prática processual na faculdade, como a gente vai desenvolver essa atividade, por exemplo, de advocacia, né? Poder ofertar um serviço de qualidade para o cliente, para a sociedade. Então é muito importante que as instituições desenvolvam, né, ofertem uma prática jurídica de qualidade que realmente seja prática, não só no nome, mas que também traga para o aluno a possibilidade do aluno, como agente ativo, como nós já falamos no bloco anterior, possa atuar nessa prática jurídica, peticionando, claro, auxiliado pelo professor, auxiliado pela coordenação, mas que ele tenha o desenvolvimento da atividade prática ainda no curso de Direito, ainda na sua graduação, para que quando ele chegue no mercado, ele possa sim estar preparado para enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho. Professor Júlio, o curso de Direito trata sobre essa questão social, essa questão humana, devolver ou reparar uma injustiça. E para tudo isso tem que ter um contato com o ser humano, com as pessoas, essa sensibilidade. Eu me lembro que na nossa graduação, apesar na época, a estrutura física da UERN, naquela época, hoje em dia, graças a Deus, melhorou bastante, ser muito deficitária, mas a gente tinha esse contato, a gente entrevistava o cidadão, a cidadã que chegava, pegava o problema dela, traduzia aquilo para o judiciário. Esse contato, professor Júlio, não pode se perder. Eu acredito que um aluno que vai para o mercado de trabalho sem nunca ter feito esse contato, esse feedback com a população, eu acho que ele vai ficar, por mais que ele tenha uma formação teórica, como o senhor falou, muito boa, ele vai ficar despreparado para o mercado de trabalho. Isso. Toda instituição, como o Tonazeu falou, principalmente no âmbito jurídico, tem esse acesso, ou precisa ter esse acesso à sociedade. O curso de Direito é um curso que oferta para a comunidade, para a sociedade, um serviço. Ele vai trazer um profissional e esse profissional ele tem que ser um profissional humano, humanizado. Um profissional que saiba lidar, que seja sensível às necessidades sociais, que seja sensível à carência que nós temos na sociedade. Então a instituição ela precisa desenvolver um trabalho humanístico mesmo, tem que ter uma visão social muito forte e transferir para o aluno, né, conduzir o aluno, na verdade, a absorver essa visão e passar a tratar aquela pessoa, como humano. Cada pessoa que procura, seja um advogado, ou seja qualquer profissional na área jurídica, ela traz um contexto social, muitas vezes sofrido, de dificuldades, e o profissional ele tem que ser sensível a isso.
Então é importante que a instituição desenvolva essa visão social, humana, buscando sempre investigar qual é o problema, que muitas vezes não é aquele problema que o cliente que chega na prática jurídica, que chega na faculdade, que chega ao seu escritório tem. É um problema prévio, é um problema familiar, é um problema no trabalho. Então o profissional ele tem que ser sensível a essa realidade e cabe isso à instituição. A instituição tem que preparar o profissional para isso, desenvolver uma visão humana, social, que tenha sensibilidade para absorver e tratar aquele problema, aquela dificuldade que o cidadão traz. Professor Júlio, nos blocos anteriores, o senhor falou um pouquinho sobre a necessidade da mediação e arbitragem estar nas grades curriculares. Eu quero que o senhor nos ajude mais um pouquinho. É uma nova realidade, professor. Começou com o Código de Processo Civil de 2015 e na nossa época, por exemplo, não havia essa necessidade. E hoje é obrigatório pelo MEC, as novas diretrizes, professor Júlio? Isso, é muito importante a gente observar que muitas pessoas têm uma política de conflito. Isso, diante de todas as dificuldades que o cidadão traz, muitas vezes ele chega armado em um processo judicial. E é importante que o próprio judiciário tenha meios de desarmar e fazer com que aquele conflito seja solucionado de forma mais simples, mais fácil, mais rápido. E isso nós tivemos com maior ênfase com o Código de Processo Civil de 2015, que trouxe essas formas alternativas de soluções de conflitos. Nós podemos citar a mediação, a conciliação. Agora, com a nova diretriz do curso de Direito, que foi publicada em dezembro, também foi trazido como disciplina. Então, as instituições têm que implementar em sua estrutura do curso de Direito a disciplina de soluções alternativas de conflitos ou soluções de conflitos, como deve ser chamado, que nós incluímos a mediação, a conciliação, nós falamos na arbitragem também. Então, é muito importante, porque essas formas alternativas, elas trazem uma série de diferenciais para solucionar aquele conflito que, de outra forma, levaria muito tempo, não traria a satisfação para as partes, porque uma justiça que demora, um processo que demora, nós terminamos não trazendo aquela justiça como nós queríamos. Então, um processo mais rápido, solucionado de forma mais simples, ele pode trazer para aquelas partes uma solução mais satisfatória. E tanto o Código de Processo Civil como agora as novas diretrizes do curso de Direito trouxeram, código e diretriz, a necessidade de implementação dessas formas alternativas que no passado muitas instituições e muitos cursos de Direito não tinham. Agora há uma necessidade. Inclusive no próprio processo judicial, se nós formos observar, o primeiro ponto, ou a primeira parte do processo é a tentativa de solucionar aquele conflito de forma consensual. Então isso foi levado agora também para as diretrizes do curso de Direito. Um fato muito importante que deve ser observado pelas instituições, pelas práticas jurídicas, porque os alunos têm que ser treinados, têm que ser orientados, têm que ser educados para essa nova vertente do direito, que é a pacificação social. Nós precisamos pacificar, nós precisamos trazer paz social para que a sociedade tenha menos conflitos. É muito importante. É uma excelente determinação, professor Júlio, uma contextualização atual muito significativa. Eu acredito, como o senhor mesmo falou, que as práticas jurídicas agora vão ter essa nova atenção, já que antes a gente tinha uma cultura de judicialização. Acredito agora que nesse novo contexto, nessas novas diretrizes, os alunos vão ter uma nova imersão, uma nova cultura de consensualização, sempre em prol de uma sociedade mais justa, mais solidária, e estando atento, como o senhor mesmo falou, às determinações do próprio judiciário, de chegar ao judiciário, chegar ao magistrado, já tentando desarmar o seu próprio cliente, tendo no foco essa própria pacificação em prol da sociedade. Professor Júlio, vamos já para o próximo e último bloco.
vamos falar sobre uma pergunta muito interessante. Qual é os requisitos para um aluno escolher um bom curso de Direito? Como é que ele vai ter essas, no caso, essa visão, essas dicas? Não sai daí, o professor Júlio, no próximo bloco, vai nos dar esses esclarecimentos. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui o quarto e último bloco da nossa conversa com o professor Júlio Tales. Para você que chegou agora, perdeu uma grande aula, uma grande digressão sobre as novas adaptações do curso de Direito, as determinações do MEC para os cursos de Direito em todo o país. Mas a boa notícia, professor Júlio, que a gente publica semanalmente nossos vídeos no YouTube e você que é aluno de Direito, você que é candidato, se interessa pelo curso de Direito, vai poder rever essa nobre aula do professor Júlio. Vamos já para as considerações finais, professor Júlio, mas eu quero saber do senhor. Alguns professores de Direito estão reclamando, alguns colegas meus reclamaram, que estão assim, sendo tolhidos, assim, se sentem até um pouco constrangidos em sala de aula, com medo das avaliações, professor Júlio, que é feita pelos discentes. Eles falam, eu não posso cobrar demais, Nazeu, porque eu tenho medo de uma nota baixa na avaliação feita pelo aluno e eu ser prejudicado com a coordenação do curso. Esclareça, professor Júlio, esse ponto tão importante, porque isso pode refletir em sala de aula, inclusive baixando a qualidade do curso. É muito interessante nós falarmos sobre avaliação, porque nós costumamos, enquanto instituição, avaliar o aluno, mas o aluno ele também tem a possibilidade de avaliar a instituição, de avaliar a coordenação, de avaliar o professor. E esse trabalho ele deve ser feito de forma muito adequada, de forma eficiente pela própria instituição e de forma consciente. O aluno ele deve fazer essa análise da instituição, do curso, do coordenador, do professor, de forma consciente. O professor ele tem, sim, a necessidade de expor os conteúdos que são requisitos da sua disciplina, cobrar dos seus alunos todo o conteúdo que é passado em sala de aula, e ele não pode ficar com receio dessa avaliação. A instituição ela deve dar todo o apoio ao professor e ao aluno e conscientizar tanto o professor como o aluno que a avaliação ela deve levar em conta esses aspectos técnicos. É uma boa aula, a aula foi feita levando em conta o que estava no plano de ensino do professor, o professor cobrou do aluno aquilo que estava no seu plano de ensino, na ementa da disciplina. Então, esses aspectos eles devem ser expostos ao aluno já desde o primeiro dia de aula. Isso é um trabalho de conscientização. O aluno ele tem que saber que vai ser avaliado, que também vai avaliar a instituição, e existe um trabalho a ser feito nessa avaliação pela instituição, tanto com o professor como com o aluno, e também essa conscientização do aluno de como avaliar. Quais são os aspectos que eu devo avaliar? Quais são os aspectos que eu vou levar em conta para avaliar a instituição? O cuidado que a instituição tem com o desenvolvimento do curso, com o próprio aluno, com o próprio professor. Então, esses aspectos devem ser levados em conta pelo aluno na sua avaliação. E o professor que desenvolveu um bom trabalho, um trabalho de qualidade, de acompanhamento do aluno, levando em conta tudo o que estava no seu plano de ensino, ele não pode e não deve ficar preocupado, porque eu não tenho dúvidas que o aluno, a instituição, a coordenação vai observar esse cuidado, esse trabalho bem feito do professor e vai avaliá-lo de forma adequada. Professor Júlio, acho que um carro-chefe de qualquer instituição, com certeza, é a qualidade dos seus professores. E eu tenho visto algumas situações muito delicadas, o aluno em sala de aula faz uma pergunta, isso aí eu tenho por experiência que a minha esposa em sala de aula fez uma pergunta ao professor, ele se contradisse, ele errou, assim, fez uma explanação incorreta.
E posteriormente na própria aula, o slide dele, que ele não sequer checou o slide para dar aula, e o slide que ele expôs demonstrou o próprio erro, a falta de preparo dele. O senhor é coordenador de curso, quais os critérios para escolher um bom professor? É o currículo dele, se ele tem mestrado, doutorado, ou a prática em si, a prática de aula, o cuidado com esses detalhes conta? Na nossa instituição, a gente faz o acompanhamento do professor desde o seu primeiro dia de aula, como se diz, no início do semestre, até o último dia de aula do semestre. Esse acompanhamento ele não é só feito no momento da contratação, ele deve ser feito pela coordenação e pela própria instituição durante todo o desempenho da atividade docente. Então é um trabalho que ocorre previamente, durante e após. Então nós sempre estamos preocupados em qual profissional contratar. Então Naseu fez uma pergunta, é importante o profissional qualificado, que tenha pós-graduação, como doutorado, mestrado, é muito importante, mas não só isso. É importante que o profissional esteja preparado para enfrentar todos os desafios em sala de aula. E é importante que a coordenação faça todo o acompanhamento desse professor e desse aluno, dessa turma. O coordenador ele precisa estar próximo ao aluno, precisa estar próximo à sala de aula, precisa estar próximo ao docente, para que ele sinta as necessidades e, diante de algum problema, ele consiga solucioná-lo de forma mais eficaz. Então é muito importante que o professor ele tenha atenção a esses aspectos, como foi citado, e que a própria coordenação acompanhe de perto o que está sendo feito em sala de aula pelo professor, pelo aluno, para que ele consiga solucionar possíveis problemas ou contradições ou situações que não sejam adequadas. É muito importante esse acompanhamento, essa proximidade da coordenação junto ao aluno e junto ao professor. Acho que o tempo já está chegando, está se escoando, professor Júlio, mas uma das dúvidas do caso dos discentes, dos alunos, é a respeito sobre disciplinas online, professor. Disciplinas importantíssimas, como direito eleitoral, estão sendo ofertadas de maneira EAD, à distância. Isso é correto? Tem um número mínimo de disciplinas que podem ser ofertadas? Nos traga aí as novidades, as novas diretrizes a respeito dessa questão da EAD. O ensino à distância ele é uma realidade, né, e deve ser observado alguns aspectos, devem ser levados em consideração. Deve existir um cuidado muito forte em como ofertar essa disciplina. Particularmente na nossa instituição, no nosso curso de Direito, 100% das disciplinas são presenciais. No nosso curso de Direito, nós não temos disciplina EAD. Nós entendemos, nesse momento, que o professor ele precisa estar em sala de aula com o aluno. Diante dessas novas mudanças, dessa evolução social, acredito eu, nossa instituição, que a disciplina sendo ofertada dessa forma no curso de Direito, ela traz uma maior qualidade. Mas a sistemática EAD é uma sistemática que está sendo ofertada, que está sendo implementada cada vez mais no país, mas as instituições têm que ter atenção. Como o Dr. Naseu mesmo citou, disciplinas importantíssimas sendo ofertadas nessa sistemática EAD, tem que ter um cuidado muito grande de como o aluno vai encarar essa disciplina, se ele vai ter um bom desempenho, porque muitos sistemas de algumas instituições, você pode, por exemplo, abrir o sistema e não estar ali assistindo a aula, e tomar uma água, ir ao banheiro e deixar aquela sistemática ocorrendo. Como é que tem sido feito isso? Como é que isso tem sido acompanhado pela instituição? Então, tem que se ter um cuidado nessa aplicação, apesar de ser possível ser ofertado, né? Mas nós temos que ter um acompanhamento. Então, o problema que pode ocorrer é nessa falta de acompanhamento também. Então, eu entendo que o professor ele precisa estar em sala de aula. O aluno ele precisa ter um acesso imediato ao professor para tirar suas dúvidas, para atuar de forma ativa, porque com o professor em sala de aula, eu consigo trazer para o aluno, por exemplo, uma metodologia ativa.
É importante esse contato do aluno com o professor, com os outros colegas. Então isso é muito importante para desenvolver esse senso crítico, essa noção de humanização, né, de pacificação. Então eu acho muito importante, em que pese a EAD ser uma realidade que está sendo aí ampliada no país. Tendo cuidado, tem que ser feito, como eu falei, de forma acompanhada, atenta, para que essa educação não seja disseminada de forma errada. Muito bem, estamos aqui com o professor Júlio Tales, ele que é coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Professor Júlio, em nome da toda a equipe, os pastores, o irmão Adriano, o meu muito obrigado. Não também do pessoal de casa, acredito que nós fomos enriquecidos por tão importante palestra. E fica aí as considerações finais com uma pequena interrogação. O que o aluno, o candidato, deve observar num curso de Direito para não ter nenhum prejuízo futuro? O que é um bom curso de Direito sob os seus critérios, o seu crivo, de acordo com as novas diretrizes? O bom curso de Direito é aquele que oferta para o aluno um ensino de qualidade, que acompanha aquele aluno, que acompanha aquele professor, que tem o cuidado em ofertar a teoria e a prática equacionadas, ou seja, o aluno ele não pode só aprender a teoria, ele não pode só aprender a prática, ele tem que ter uma visão integrada e interdisciplinar. Nós precisamos também trazer o aluno para participar de atividades não só do curso de Direito, mas de outras áreas, para que ele possa ter uma visão de mundo mais ampla e seja um profissional mais completo. Então eu acredito que o aluno, quando ele pretender cursar Direito, ele deve observar esses parâmetros: o cuidado, a visão humanista, a proximidade da instituição com o aluno, todo esse cuidado com o aluno, com o professor e com a própria estrutura da instituição. Eu sou muito grato pela participação, estou aqui pela segunda vez com o Dr. Naseu, que é um amigo, nós nos formamos juntos. Quero agradecer ao senhor, ao meu amigo, à própria emissora, aos pastores que fazem toda essa estrutura funcionar. Meu muito obrigado e fico à disposição para uma outra oportunidade. Muito bem, professor Júlio, como a gente falou no início, ele é coordenador do curso, é professor também universitário, assessor jurídico, então um homem muito ocupado, mas que nos trouxe aqui belíssimas explanações. Professor Júlio, como a gente temos essa intimidade aqui de já ser ex-colegas de curso, e muita alegria ver, professor Júlio, o senhor se destacando no cenário jurídico em Mossoró, como um grande professor, trazendo para a nossa sociedade, a sociedade moçoroense, um ensino jurídico de qualidade. Vocês da Faculdade Católica têm essa preocupação e essa bandeira, e acredito nesse contexto vocês serão muito felizes. Muito obrigado. Então, esse foi o programa, esse foi o debate, as explanações no caso do Dinâmico Direito de hoje, sobre as novas diretrizes, as novas determinações em face dos cursos de Direito de todo o país. O professor Júlio esclareceu que os cursos estão se adaptando, terão um prazo mínimo de até 2 anos, mas mudanças muito significativas que o alunato, que o candidato, que o acadêmico vai ter que observar, e o professor Júlio nos ajudou. Enquanto isso, eu quero agradecer certamente a audiência, e permaneça com os cultos, com os eventos da nossa igreja, e até um próximo encontro com mais um Dinâmico Direito, e que Deus abençoe a todos.